Na aula passada, então, a gente falou sobre essa introdução a sinais digitais, né? Então, o que a gente queria era uma introdução para a gente entrar nesse mundo de circuitos, mas, claro, o circuito ele só faz sentido se ele tiver uma entrada e uma saída, né? A maior parte das vezes, pensa bem, né? Eu tenho um chip que ele calcula coisas para ele mesmo. Ele não tem nenhuma entrada e também não tem nenhuma saída. Ele se assemelha muito a um chip que está desligado da tomada, né? Porque ele não faz nada, na verdade, se ele não tiver entradas e saídas. Tá? Então, a gente começou falando sobre esses sinais de entrada e de saída, não é? E a aula de hoje, a gente começa a falar sobre o sistema de numeração. Então, assim, a gente ouve falar bastante que, olha, sistemas digitais, circuitos digitais, só vai trabalhar com zeros e uns. O computador só trabalha com zeros e uns. A gente falou um pouquinho, né, que, olha, a gente vai ter que converter isso para zeros e uns, os zeros vai ser, e um vai ser definido por voltagens diferentes ou diferenças de potencial, né, na energia, e... Opa, E então eu preciso saber agora como que eu converto esse mundo que a gente conhece, que é o mundo decimal, para o mundo binário, né? Ou para algum mundo que eu use base 3, base 16, base octal, base hexadecimal. Então, essa aula é sobre isso, tá? Sobre sistemas de numeração. Tá? Bom, então, vamos voltar bastante no tempo, né? No tempo que vocês estavam lá na pré-escola e tinha uma cartilha que era alguma coisa parecida com isso daí que eu tentei desenhar, né? Essas ovelhas, assim, aí tinha um conjunto, né? Quantas ovelhas tem aqui? Eu ainda consegui colocar 4, né? Foi interessante isso. Mas a ideia toda é a gente conseguir desassociar a ideia de quantidade, que é o número, com o numeral. Tá? Então, essa é o primeiro passo para a gente entender como converter para binário. Tá? Então, assim, nós temos ali 3 ovelhas, né? Então, quando eu olho 3 ovelhas no pasto, né, já me vem essa ideia de quantidade, essa ideia do número. Né? Mas, quando eu vou representar, seja escrito, né, ou falado, eu vou representar com uma certa nomenclatura que a gente definiu, que todo mundo vai entender, né? Então seria mais ou menos o exemplo ali de 128, né? Se eu quiser representar essa ideia de 128, do número 128, eu vou usar o numeral, né? O numeral 128, 1, 2 e 8, né? Esse numeral que a gente conhece, tá? Então, é importante a gente notar que tem uma dissociação. Eu poderia, daqui a pouco, representar essas 3 ovelhas com 3 tracinhos, e tudo bem, né? Eu poderia representar as 3 ovelhas com um cajado, sei lá, eu poderia representar de outras formas, tá? Então, a gente tem que quebrar essa associação que a gente, desde a pré-escola, foi fazendo, né? Porque agora a gente não vai querer representar com numerais decimais, mas binários, tá? Então, essa que é a ideia. Bom, então, a primeira pergunta que a gente começa a se fazer é como que a gente pode representar os números naturais possíveis, todos os números naturais, né? Vamos pensar nos naturais, por quê? Porque a gente não vai nem falar ainda dos números fracionários, números reais. Vamos falar dos naturais, né? De 1 até infinito, né? Números inteiros, tá? Bom, eu poderia fazer um símbolo para cada número, né? Então, esse bastãozinho aqui representaria a ideia de número 1, a ideia de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, A, B, C, D, papapá, e assim por diante, né? E aí, cada um poderia usar uma tabela, né? Andar com um livro de representações, símbolo para números, né? E ia ter que ter uma maneira, né, de eu conseguir sistematizar isso. Não sei como que funcionaria muito bem, né, mas daria para a gente pensar nisso.
Mas de cara a gente já começa a falar, bom, essa ideia aí está indo por água abaixo, não é uma ideia boa. Tudo bem. Então, vamos pensar em outra ideia. A gente poderia ter símbolos diferentes para algumas quantidades e combinações para as demais quantidades, né? Então, o sistema romano, né? Então, o sistema romano tem lá um bastãozinho que significa uma unidade. Então, eu coloco 2 bastõezinhos juntos. Haha, são 2 unidades. 3 bastãozinhos, 3 unidades. Né? Eu quero 5 unidades, eu coloco o V. Eu quero 4 unidades, eu coloco o 1 e o V. Ou seja, toda vez que na esquerda de um número maior do que está na direita, né, esteja... Então, toda vez que eu tenho essa composição, né, por exemplo, IV, eu sei que eu tenho que pegar o 5 e subtrair o que tiver escrito aqui. Não é isso? Então, eu tenho esse sistema de numeração. Tá? Então, nota que eu tenho uma combinação e eu vou combinando isso daí para formar as ideias de números que eu quero. Né? Já começa a ser um pouco melhor, porque agora a minha tabela, que estaria bem grande, ou seja, infinita, agora ela começa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 7 símbolos, eu consigo representar até 999 mil, não é? E depois, para milhões, eu teria que ter outro símbolo, né? Então, para cada grandeza, eu vou tendo um símbolo diferente, tá? Beleza, funciona, mas não é muito bem o que a gente usa hoje em dia, né? Não é... Você não vai no mercado e tá lá MC, ML, XXXX, IV reais, né? O preço da televisão nova. Não está escrito assim, então não é o que é o comumente utilizado, né? A gente poderia pensar ainda, não, vamos usar os numerais egípcios, né? Muito legal, né? Então, o exemplo aqui, 1328, a gente começaria pegando o numeral, o símbolo que representa 1000, coloquei aqui, e da direita para a esquerda eu vou escrevendo isso aqui. Então, nota que interessante aqui. Eu tenho 2 ideias de número, ou a mesma ideia de número, quero dizer, 1328, eu tenho essa ideia desse número. E eu tenho 2 formas de representar. Eu posso representar com os numerais 1, 3, 2 e 8, ou com esse desenho aqui, não é? Então, eu tenho essas 2 maneiras de representar e bacana, tá? Então, por que não a gente pode ter ainda outras maneiras, tá? Tá, então, o sistema de numeração que a gente costuma utilizar, ele é formado de algarismos, né, que é um conjunto finito de símbolos numéricos, tá? Que a gente usa para representar algumas quantidades, tá? E depois a gente tem a combinação desses algarismos para conseguir representar quantidades maiores. Tá? Então, por exemplo, o numeral 128 é representado pelos algarismos 1, 2 e 8, por esses símbolos aqui, né, que a gente conhece bem. Maravilha. Mas para que 1, 2 e 8 faça sentido, a gente está faltando ainda uma peça do quebra-cabeça, que é a posição deles faz diferença. Né? Então, nós usamos um sistema que é posicional. Ou seja, se o 8 está mais à direita, ele significa unidades. Se o 8 estivesse na segunda posição, mais à direita, ele representaria dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões, trilhões, e assim por diante. Não é? Então, esse é o nosso sistema numérico que a gente usa. Tá? Então, ele é um sistema de numeração posicional. A posição do número diz muito sobre ele. Né? Então, assim, talvez no sistema egípcio eu pudesse desenhar as coisas em qualquer ordem, porque tanto faz. Mas no nosso sistema de numeração decimal que a gente usa, não é bem assim. Né? A posição do número importa muito. Tá? Beleza. Então, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre esse sistema decimal de numeração posicional. Ou seja,
A gente está tentando montar na nossa cabeça qual que foi o raciocínio que a gente desenvolveu desde a pré-escola até hoje, quando a gente está usando os números. Quando a gente usa o número, a gente não pensa no sistema posicional, a gente não pensa em nada disso. A gente simplesmente usa, não é? Mas o que a gente está querendo fazer é construir esse conhecimento ou desconstruir esse conhecimento para que a gente possa traduzir ele para outros sistemas que não seja decimal, que possa ser binário, por exemplo. Né? Joia. Então, beleza. Então, assim, a gente está usando o sistema decimal que tem dos dígitos 0 até o dígito 9, né? Então, sempre a gente usa o sistema, se é decimal, ou seja, 10, a gente usa 10 menos 1. Esse é o maior dígito que a gente vai ter. Então, isso é importante. Então, na hora que a gente for para o sistema binário, a gente vai ter dígitos 2 menos 1, ou seja, só vamos ter os dígitos 0 e o dígito 1. Se a gente estiver trabalhando num sistema octal, a gente só vai ter os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não vai ter o 8. Tá? O 8 não faz parte. Tá? E quando eu quiser representar, por exemplo, uma dezena, o que eu faço? Bom, eu mudo de posição. Eu coloco 1 na posição de dezena. Aí eu falo que é uma dezena. Tá? Então, pensando mais para frente, né? Estamos adiantando um pouquinho as coisas, mas é interessante a gente tentar pensar assim. Bom, então quer dizer que num sistema octal, octal é porque vai de 0 a 7. Então, para eu representar um octal, eu vou ter que colocar 1 e 0. Ah, tá? A gente vai chegar lá. Ah, professor, não entendi nada desse octal. Não tem problema, vamos juntos, tá? Pega a mão e vamos juntos. Então, quando a gente está num sistema posicional, a gente tem assim, a primeira casa mais à direita significa unidades, a segunda dezena, a terceira centenas, a quarta milhares. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é isso. 5 vezes 1 mais 0 vezes 10 mais 1 vezes 100 mais 2 vezes 1000. Né? O 2, mas de onde que surgiu o 2? O 2 é esse cara aqui, do exemplo. 2105. O 1 está aqui. O 0 quer dizer que eu não estou representando nenhuma dezena. Né? Por isso que ele está 0 vezes 10. Tá bom? Bom, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Como que eu posso sistematizar essa relação que eu estou mostrando aqui matematicamente? Como que eu consigo representar essa mudança de 1 foi para 10, que foi para 100, que foi para 1000, que foi para 10, para 1 milhão, que foi para 1 bilhão e assim por diante? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, então, seguindo, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é o primeiro dígito, a gente está usando alguma coisa do tipo 10 elevado à potência 0. Né? Essa é a posição 0, vamos dizer assim. O segundo é 10 elevado à potência 1, que é 10. O terceiro é 10 elevado à potência 2, que é 100. O outro é 10 elevado à potência 3, e assim por diante. Né? Então, isso é importante a gente ter claro. Por quê? Porque se eu mudar de base, esse conhecimento vai mudar, mas ele vai ser sistematizado de uma forma muito parecida. Tá? Então, basicamente é isso, né? Eu tenho 10 elevado a 0, que é igual a 1. 10 elevado a 1, que é igual a 10. 10 2 igual a 100, e assim por diante. Por que eu estou usando 10 aqui? Ah, porque estamos numa base decimal. Né? Viram um truque sujo? Daqui a pouco a gente vai mudar de base e a gente vai mudar esse 10 aqui. Tá? Beleza, então vamos seguindo por aqui adiante. Tá? Então, em geral, a gente pode falar matematicamente que a gente tem qualquer número inteiro no sistema decimal vai ser representado por diversos dígitos, o dígito 0 até o dígito n-1, ou seja, nós temos n dígitos.
né? Porque é n-1 mais o dígito 0 dá n. Tá. E cada AI é um algarismo decimal, ou seja, é um número que é um numeral de 0 até 9. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso daqui. O A0 vai ser multiplicado por 1, o A1 por 10, por 100, por 1000, até 10 elevado a n menos 1. Tá? E a gente poderia ainda, usando uma notação sigma, um somatório, né, seria mais ou menos isso. Para cada elemento que eu vou caminhando aqui, eu vou multiplicando ele por 10 elevado a iésimo posição. Né? Então, saindo da posição 0 até a posição n. Tá? Então, até aqui eu imagino que não tem muita novidade para vocês. A gente só está realmente comprovando que a gravidade existe, sabe? É a mesma coisa. Tipo, ela sempre esteve ali, mas olha, eu nunca me dei conta assim com tantos detalhes, tá? Então não espere realmente ter alguma coisa de novo, realmente. A gente só está tentando se dar conta das coisas. Joia. Então, como que a gente pode representar números que não são inteiros? Bom, aí a pergunta começa a ficar mais interessante, né? Por quê? Porque eu quero agora representar números que vai ter essa vírgula e vai ter casas decimais, né? Então, eu vou ter, se aqui é o elemento 0, 1, 2, 3, até o n-1, eu vou ter o elemento menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Tá? Então, eu posso ter um número finito de algarismos à direita, né? Então, a ideia é como que eu vou sistematizar isso também, tá? Então, da mesma maneira, então eu vou ter a parte inteira, que é esse somatório, que é 10 elevado a i, então 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, né? E eu vou ter o 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, né? E tudo bem se eu não lembrar o que significa, como que eu faço para calcular 10 elevado a menos alguma coisa, né? Vamos juntos. Então, 10 elevado a menos alguma coisa é muito simples. Eu faço o seguinte, eu faço 1 sobre 10 elevado aqui a positivo. Não é? Então, 1 sobre 10, isso 1 sobre 10 é fácil de calcular, é 0,1. Então, 0,01. 0,001, 0,0001 e assim por diante. Tá? Então, basicamente, eu vou pegar, imagina que eu tivesse um número que fosse 0,978. 978, eu teria que multiplicar o 9 por 0,1, o 7 por 0,01 e o 8 por 0,001. Né? E eu somo essas parciais e eu vou ter o meu número final. Tá? Então, nota que a gente só está vendo o que isso significa por trás, matematicamente. Tá? E uma coisa importante novamente, apareceu a nossa base 10 apareceu aqui. Né? Então, eu já vou começar a me dar conta que, se eu mudar de base, provavelmente esse cara aqui vai mudar. Né? Então, ele vai ser, agora é a base 2, então vai ser 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, e assim por diante. Tá? A gente vai chegar lá. Então, nesse exemplo, né, a gente tem a parte inteira, está um pouquinho deslocado aqui, mas vocês pegaram a ideia, né? A gente tem a parte inteira e a gente tem a parte fracionária. Né? Então, nesse número aqui, 12,4533, né, ele vai ser representado da seguinte forma. É 1 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0, mais a parte fracionária. Que vai ser 4 vezes 10 a menos 1, 5 vezes a 10 a menos 2, 3 vezes 10, que vai ser basicamente isso. Né? Então, eu vou colocar esse 4 junto. E a base decimal é legal, né? Porque eu pego aqui e só junto esses caras. Né? Eu não tenho que fazer. A soma é muito simples de ser feita. Né? É meio que concatenar. Né? Eu tiro aquele zero e coloco o valor que tem aqui. Tá bom? Então, estamos no mundo de se dar conta. Tá? Joia.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre truncamento. E aqui talvez começa a aparecer uma novidade para vocês, que é, a gente quer, a gente quer entender, então, o que acontece quando eu não represento todas as casas decimais, quando eu corto alguma casa decimal, né? E aqui, se vocês lembram da aula passada, quando a gente falou lá da bateria antimíssil americana, né, que tinha um erro de truncamento, um erro de arredondamento, é disso daqui que a gente está falando. Tá? Então, nota que eu tenho um número infinito após a vírgula, né, mas na representação eu vou ter que limitar quantos números eu vou colocar, quantos numerais eu vou colocar depois da vírgula. Tá? E quando eu limito, por exemplo, eu só vou colocar 3 dígitos depois da vírgula e depois eu vou jogar fora, eu vou ignorar aquilo, eu vou ter um truncamento, né? Então, nesse caso, eu estaria truncando a 3 dígitos, tá? E esse truncamento, ele leva a um erro, né? Porque eu não estou representando com toda a beleza aquele número. Pode ser que eu tenha alguma coisa que não está bem representada, tá? Então, é mais ou menos por aí. Vamos supor essa fração aqui. 1007 dividido por 495. Tá? E eu quero representar isso com um numeral truncado a 4 dígitos. Ou seja, eu só vou considerar os 4 primeiros dígitos e depois vou descartar, cortar fora. Tá? Então, primeira coisa, que número que é esse? Esse número 1007 dividido por 495, ele nos dá uma dízima periódica. Né? Ele nos dá 2,034, e assim vai até o fim dos tempos. Tá? Se eu estou fazendo um truncamento para 2,0343, né, eu preciso saber qual que é o erro máximo que eu vou ter aqui nesse caso. Tá? E essa aula é tudo sobre achar esse erro máximo. Tá? Essa parte da aula. Então, o erro de aproximação, ele vai ser assim. Bom, se eu pegar esse número original, subtrair esse número novo que eu tenho, esse número novo está considerando que o resto das casas aqui é tudo zero, não é? É isso que significa truncar, né? Eu estou ignorando, vai ser tudo zero. Então, se eu fizer a subtração desse número pelo novo número, o que sobrar é o erro meu, é o meu erro. Né? Isso daqui é o que eu tô jogando fora, né? Eu estou ignorando no momento do truncamento. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse número aqui, nesse número que eu tenho. Tá? Esse número, ele tem o 4 na posição 10 na menos 5. Ele tem o 3 na posição 10 na menos 6. Ele tem o na posição 10 na menos 7. E assim por diante. Essa dízima periódica continua. Tá? Então, vamos supor que eu vou mudar de número, mas o truncamento vai ser sempre na quarta casa decimal. Tá? Então, qual que é o pior caso de erro que eu vou ter? Qual o pior erro de aproximação que eu vou ter? Bom, o pior erro de aproximação vai ser no caso onde eu tiver 9,99999999999. Esse seria o pior caso, não é? Então, seria 9 vezes 10 na menos 5, mais 9 vezes 10 na menos 6, mais 9 vezes 10 na menos 7, e assim por diante. Ou seja, conforme eu vou caminhando para a direita, eu tenho números cada vez menos significativos, né? Menos representativos. Tá? É uma quantidade muito, muito menor. Tudo bem. Então, isso quer dizer que esse seria o pior erro, né? 9 vezes 9, tal. E se eu somar tudo isso daqui, eu tenho certeza que é menor do que 10 elevado a... Opa, eu coloquei aqui, faltou o sinal de menos, tá? Então, é 10 na menos 5, 10 na menos 6, 10 na menos 7. E isso é menor do que 10 na menos 4. Tá? Por que que é menor? Bom, porque se fosse igual a 10 na menos 4, ele estaria representado aqui pelo quarto dígito. Né? Então, com certeza, é menor do que 10 na menos 4.
Joia. Então, eu posso dizer que o truncamento a 4 dígitos, ou seja, se eu usar somente 4 dígitos após a vírgula para representar meu número decimal, eu tenho um erro que é, no pior caso, né, ele é menor do que 10 na menos 4. Tá? Ele pode ser muito próximo de 10 na menos 4, mas ele não é 10 na menos 4. Tá? Então, isso é bom, né? Porque eu consigo falar, olha, eu sei pelo menos qual que é o meu erro. E eu posso perguntar para mim mesmo, esse erro é bom o suficiente para minha aplicação ou não? Pode ser bom o suficiente, pode ser que seja péssimo para minha aplicação, né? Então, se eu estiver calculando a velocidade da luz, vai ser péssimo. Mas se eu estiver calculando uma grandeza muito, muito grande, isso tudo bem, né? Então, essa que é a ideia, tá? Então, imagina que eu estou calculando o peso de um prédio, de um edifício de 20 andares. Bom, esse erro 10 na menos 4, tá tudo bem, né? Eu imagino. Não é o que vai fazer a diferença para o prédio cair ou não, né? A gente está trabalhando em grandezas muito maiores, tá? Outra coisa importante para a gente notar é que, conforme a gente aumenta o número de casas decimais, a gente está diminuindo o erro, né? Vai diminuindo drasticamente, né? Ou seja, cada casa decimal que eu coloco, eu diminuo em 10 vezes o erro. O erro é 10 vezes menor. Por isso que é drasticamente, né? É uma ordem de grandeza menor, o que é muito bacana, tá? Joia. Tá. Então, basicamente, 10 elevado a menos m é menor do que o erro, e, em outra forma, o m maior que, né, o log de 10 no erro. Tá? Só brincadeiras aqui de como colocar isso daí de formas diferentes. Tá bom? Então, eu vou precisar saber, por exemplo, eu estou trabalhando com temperaturas positivas, a temperatura de Curitiba. Bom, não vai fazer muito sentido eu ter essa precisão super minuciosa da temperatura para fazer a previsão do tempo. Por quê? Porque, olha, pode ser até um erro de precisão do meu termômetro, né? Talvez se eu estiver fazendo, por exemplo, um móvel, eu vou pegar a fita métrica e essa fita métrica ela está ali com milímetros. Então, por que eu quero colocar mais casas decimais se o meu equipamento de medição ele não tem essa precisão? Tá? Então, isso é importante a gente pensar também. Tá? A gente poderia ter uma aula inteira só sobre erros de truncamento. Tá? E vocês vão ver isso mais à frente. Joia. Então, chega a hora da gente começar a falar de bases não decimais. Tá? Eu coloquei essa figura aí para ilustrar um pouquinho que, embora nós se achamos super maneiros por ter 10 dedos nas mãos, né? Isso daí foi o que levou a gente a ter base decimal. Então, pode ser que se daqui a pouco todos os humanos começarem a nascer com 3 dedos em cada mão, base decimal não vai ser mais, sabe, the big thing, assim, não vai ser o legal, vai ser base 6. Por quê? Porque a gente tem as 3 dedos em cada mão, tá? Então a gente pode imaginar que a gente escreve todos os sistemas computacionais em binários, se um alienígena analisar o nosso circuito digital, ele vai conseguir pressupor que nós temos um dedo em cada mão, né? Ou a gente não usa os dedos, só usa as mãos para calcular, alguma coisa assim, tá? Então, isso é importante a gente saber, da onde que é a origem, né? Por que é tão famoso o sistema decimal, né? Tá. Então, assim, a quantidade de algarismos usados no sistema de numeração posicional é chamado de base, tá? Então, o sistema de numeração decimal é um sistema de base 10, tá? E ele é famoso por causa disso, por causa dos 10 dedos que nós temos, os dígitos em latim, né? Então, não tem nada que impeça a gente pegar todo esse conhecimento que a gente viu até agora e construir uma outra base, né? A gente construiu uma base 6,
ou uma base 7, ou uma base 9, por que não? Base 13, né? Eu posso pensar em qualquer base e eu posso converter toda a ideia de numeral que a gente tem para um sistema de numeração posicional usando aquela base, tá? Então, a base binária, ela é famosa nos sistemas computacionais, por quê? Por limitações físicas, por limitações técnicas, né? Porque tem muita pesquisa para usar, por exemplo, base ternária. E com bases ternárias, a gente conseguiria fazer coisas muito legais, né? Mas onde que para essa pesquisa? Bom, essa pesquisa ela para no momento que, quando a gente vai construir um dispositivo para detectar 3 tensões, eles não são tão rápidos ou não são tão precisos, né? Então, base binária ficou conhecida, né, ligado e desligado. É mais fácil de determinar se um sistema está ligado ou desligado do que se ele está mais ou menos ligado ou está bem ligado, né? Então, essa que é a ideia, tá? Então, se eu estou num sistema de numeração posicional de base D, né? Então, se eu estou usando uma base D, os números que eu estou representando, eles, quando eu quiser converter para um numeral que eu entenda, né, que a gente está mais acostumado, na base 10, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer essa conversão, que é pegar a parte inteira e multiplicar cada um dos dígitos. Olha só, aqui está faltando uma vírgula. A gente vai pegar cada um dos dígitos e a gente vai multiplicar pela base na iésima posição. Tá? Então, se a gente estiver usando uma base decimal, a posição 0 vai ser 2 elevado a 0, que é igual a 1. A segunda, 2 elevado a 1, que é igual a 2. 2 elevado a 2, que é igual a 4. 2 elevado a 3, que é igual a 8. E assim por diante. Tá? E a parte fracionária, mesma coisa. Tá? Então, vai ser 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 dá igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5. 2 elevado a menos 2 dá 0,25. 2 elevado a menos 3 dá 0,125. 2 elevado... E aí eu vou dividindo isso daí, né? E para que eu indique que eu estou trabalhando uma base diferente, a gente vai usar esse Dzinho aqui, tá? Então, se esse Dzinho tiver 10, é porque é decimal. Se tiver 2, é porque é binário. Se tiver 5, é porque é base 5. E assim por diante. Tá? Então, só para a gente ter uma forma de representar e todos nós falarmos a mesma língua, né? Senão não, vai ser meio complicado, né? Meio confuso. Tá. Então, né, tem aquela brincadeira, né? Algumas pessoas fizeram até uma camiseta, né? Que assim, existem 0 tipos de pessoas. Aquelas que sabem contar em binário e as que não sabem, tá? Então, nota que, como eu não sei qual que é a base dessa piada, né? Essa piada, ela pode falar, não, existem 10 tipos de pessoas. Mas se eu tivesse aqui já colocando a base 2, eu já, isso daí tá em base 2, meu amigo. Então, isso daqui é 2 tipos de pessoas, né? Então, a brincadeira agora é a gente converter esse número aqui. Então, converter ele para a base 10, tá? Tentem fazer essa conversão. Beleza. Então, para eu fazer essa conversão, basicamente, eu vou pegar esse primeiro dígito, eu vou multiplicar ele por 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0, não se engane, é igual a 1. Né? Eu pego o segundo dígito e vou multiplicar ele por 2 elevado a 1, que é igual a 2. 2 elevado a 2 vezes 0 dá 0, então não me ajuda muito. Eu pego o terceiro aqui e multiplico por 2 na 2, que vai dar igual a 0 vezes 4, né? Que é igual a 4. Então, 0 vezes 4 dá 0. Não me ajuda muito. Então, a gente já percebeu que os zeros aqui não adianta muito a gente se importar com eles. O que importa mesmo é a gente começar a desvendar o que são esses dígitos diferentes de zero, né? Então, a gente vai multiplicando por 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante.
né? Então, cada um desses dígitos aqui eu vou multiplicando por uma dessas grandezas, que representa 2 elevado ao n, né? O enésimo dígito. Tá? E, claro, os resultados dessa multiplicação eu vou somar todos. Tá? E aí eu vou obter um número. Então, nota que o... é igual a 104. Não, não é igual a 104, porque esse cara aqui é 1. Então, ele quer dizer que... E todos os outros são pares. Então, esse daqui é a única chance do número ser ímpar. E esse número é ímpar. Tá? Então, a gente já começa a pegar alguns truques, né? De como, quando é converter. Tá? Então, se eu fizer essas multiplicações e acumular tudo isso, 105. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Joia. Então, seguimos. Tá? Então, eu faço essas multiplicações, vou acumulando sucessivamente 105. Joia. Agora mais um para vocês. Agora que vocês pegaram o jeito, que valor é esse na base 10? Tá? Então, nós estamos interessados em converter isso daqui para alguma coisa na base 10. Vamos ver como que a gente destrincha isso daqui. Então, basicamente, para eu converter a parte inteira, eu vou novamente multiplicar esses caras por 2 elevado a 0, esse outro cara aqui por 2 elevado a 1, e claro, e somando, né? Multiplico e acumulo. E 2 elevado a 2. Então, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 mais 4, 6. Então, eu já sei que é 6, alguma coisa. Tá? Agora, chega o ponto que eu preciso saber o que eu vou multiplicar esse 1 aqui e esse outro 1 aqui. Então, eu vou multiplicar ele sobre 1 por 2 elevado a 0. Opa, elevado a 0 não. Minto. Então, é 1 sobre 2 elevado a 1. Esse daqui seria elevado a 2, elevado a 3. E esse daqui, então, por fim, é 1 sobre 2 elevado a 4. Né? Então, seria 1 dividido por 2. Bom, 1 dividido por 2 é 0,5. Não é isso? Então, guarda esse número aqui. Esse segundo aqui seria... Quanto que é metade de 0,5? 0,250. Quanto que é metade de 0,250? É 0,125. Quanto que é metade de 0,125? É 0,0625. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Olha, é 1 sobre 2, 4, 8 sobre 16. 1 sobre 16 é esse número aqui, 0,0625. Eu vou somar esses dois camaradas aqui, que vai dar 5,625. Desculpem o número feio, mas né, a gente não nasce com essa habilidade de escrever com mouse. Tá? Então, beleza. Tá? Esse daqui é o ponto. Seguindo. 6,5625. Agora, esse número aqui, ele está em qual base? Bom, primeira coisa, ele está na base octal, base 8. Agora, se eu quisesse converter ele para uma base decimal, né? Que número seria esse na base decimal? Então, essa parece uma pegadinha, né? Na verdade, aqui é um número como outro qualquer. Isso daqui poderia estar na base decimal, né? Porque ele tem algarismos que são decimais também, pertence à base decimal. Mas, claro, a gente está trabalhando aqui na base octal, base 8. Tá? E, novamente, eu vou multiplicar isso daqui por 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2, 8 elevado a 3, 8 elevado a 4, a 5,
a 6. E vou acumulando, né? Então, 1 vezes 8 elevado a 0 é 1, né? 0 vezes 8 elevado a 1 dá 0. 0 vezes 8 elevado a 2 dá 0. E assim por diante. Tá? Então, essa que é a ideia. A gente começar a ver que, olha, não é um bicho de 7 cabeças. Agora que eu consegui entender, bolar na minha cabeça como que era formado o sistema decimal. Aí eu consigo pegar qualquer outra base e transformar para o sistema decimal, né? Porque a gente só tem que converter essa base, tá? Joia. Então, deixa eu limpar isso aqui tudo. Continuando. Então, a gente teria esse número aqui. 295.425. Tá? Mais um exercício. O último. Né? E se eu tivesse esse número para converter? B, E, F na base 16, na base hexadecimal. Tá? Então, para quem nunca ouviu falar da base hexadecimal, não tem problema nenhum. A base hexadecimal, ela vai ter que ter os algarismos 0 até 16 menos 1, ou seja, até 15. Tá? Mas, bom, como que eu vou representar esses números? Do 0 ao 9, eu sei, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, o 10, como que eu vou representar o 10? Será que vai ter um algarismo para representar o 10? Um algarismo para representar o B? O 10, o 11, o 12? Como que eu faço isso? Então, a gente começa a usar algumas letras do alfabeto. Tá? Essa é a forma que é feita. Tá? Então, toda vez que eu estiver utilizando a letra C, na verdade, eu estou me referindo ao número 12. Toda vez que eu estiver utilizando a letra D, eu estou representando o número 13. Então é fácil, né? Com a mão aqui eu consigo já A, B, C, D, E, F. Ah, vai ter o G? Não, o G não é. Não vai ter. Não na base 16. Tá bom? Então, mais um tempo para vocês. Tentem fazer essa conversão para base 10. Então, o que a gente precisa aqui de entendimento para fazer essa conversão? Novamente, o B representa 11, então se eu quero converter para base decimal, eu vou fazer 11 vezes 16 elevado a 0. Né? Essa daqui é a parte inteira do meu cálculo. Né? Agora, a parte fracionária, bom, a parte fracionária ela vai ser composta de E, que equivale a 14. 14 vezes 16 elevado a menos 1. Somado com 14 vezes 16 elevado a menos 2. Somado com 15, porque é o F, vezes 16 elevado a menos 3. Não é isso? Então, eu somo essas parciais e eu vou chegar na resposta. Né? Eu vou chegar ali na resposta, que é... Opa! Vou chegar ali na resposta, que é 11,93349609. Né? Agora, vamos ver se a gente aprendeu isso daqui direito. Tá? Vamos supor que eu vou ter um erro de truncamento, ou seja, eu vou eliminar alguns números desse. Tá? Então, vamos supor que eu vou trabalhar somente com... aqui na base 16, eu vou jogar fora o número... Só vou trabalhar com duas casas. Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos supor que eu vou jogar fora essa última casa aqui do meu número. Tá? Qual que vai ser o erro máximo de truncamento se eu utilizar somente duas casas decimais? Se eu tiver na base 16. Eu poderia fazer essa mesma pergunta para uma base 2 qualquer. Né? Para a base 2, se eu tiver somente os 4 primeiros dígitos, eu não tenho mais dígitos à direita.
Qual que é o erro de truncamento? Ah, o erro de truncamento eu tenho certeza. Então, no caso do 16, eu tenho certeza que o meu erro vai ser menor do que 16 elevado a menos 2. Né? Se eu pensar, então, no caso binário, vamos colocar esse segundo caso aqui, né, que a gente só estava usando 4 casas decimais. Bom, nesse segundo caso, eu tenho certeza que o meu erro ele é menor do que 2 elevado a menos 4. Né? Esse daqui eu tenho certeza. Então é bacana, porque eu começo a já ganhar uma agilidade. Né? Então, quantas casas decimais, quantas casas após a vírgula você vai ter no teu computador ou no teu circuito binário? Você me fala isso e eu te digo qual que é o erro máximo que ele vai ter, né? Esse truncamento, né? Quando você converter o número, qual que é o erro máximo que você vai ter, tá? Então, essa daí que é a parte bacana, tá? Da gente entender como funciona o sistema numeral mesmo. Joia. Então, vamos avançando, tá? Então, agora, as conversões de base D, qualquer D, para uma base 10, ficou trivial. Né? Eu falo para vocês, vocês usam a calculadora, digita ali, faz uma multiplicação, uma soma, multiplica, soma, pronto, chegou ao resultado. Maravilha. Qualquer valor que eu te der, vocês vão conseguir converter rapidamente. Agora, a pergunta é quando que eu quero fazer o contrário. Eu tenho um número decimal, e eu tenho um numeral decimal e eu quero converter ele para um numeral binário. Né? Então, como que eu faço essa conversão? Ou eu quero converter ele para um numeral hexadecimal ou octal, seja lá o que for. Então, a conversão, vamos pensar nesse exemplo. Eu quero converter o número 0 da base 10 para a base 2. E aí vocês já vão falar, isso é muito fácil, deixa comigo, professor. É 0? Bacana, verdade. Agora, converte o número 1 da base 10 para a base 2. Vocês falam, deixa comigo, que eu faço essa também, porque isso daqui é igual a 1. É verdade. Agora, quando eu quero converter o número 2, o número 3 da base 10 para a base 2, eu começo a me dar conta que eu não tenho algarismos na base 2 para representar o número 2, para representar o número 3. Né? Se fosse para uma base octal, seria 2, seria igual a 3, porque lá tem os algarismos. Mas na base 2 não tem. Na base 2 eu só conheço o número 0 e o número 1, não é? Então eu preciso fazer um truque para converter isso daqui para zeros e uns. Tá? E... Joia. Então, basicamente, eu tenho que saber assim, que quando eu estou usando a base 2, eu tenho o algarismo mais à direita, ele representa 2 elevado a 0. O algarismo segundo mais à direita, ele representa 2 elevado a 1. O terceiro é 2 elevado a 2, e assim por diante. Então, basicamente, a pergunta que eu quero fazer é quantas vezes esse número aqui cabe em 3? Quantas vezes esse dígito aqui cabe no número 3 na base 10? E aí a gente vai conseguir converter. Tá? Ou seja, a gente vai ter que quebrar a representação do número 3 em mais dígitos. É isso que eu quero dizer. Tá? E quantos dígitos a gente vai precisar na base 2 para representar o número 3? Bom, a gente consegue fazer uma conta aqui bem rápida. Por quê? Se esse primeiro dígito aqui, ele representa 2 elevado a 0, então ele consegue representar qualquer número que seja menor ou igual a 1. Se esse daqui vale 2 elevado a 1, quer dizer que usando 2 dígitos eu consigo qualquer coisa menor ou igual a 2. E, quer dizer, sempre é 1, né? 1 ou mais aqui. Isso. Qualquer coisa menor do que 2, eu consigo representar. Menor do que 4, eu consigo representar. Menor do que
8 eu consigo representar, e assim por diante. Tá? Vamos levar isso daqui para a prática, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Tá? Então, uma das formas de eu fazer essa conversão é usando divisões sucessivas. Então, na divisão, eu pego o número 3 e divido pela minha base, a base nova. Tá? Então, a base é 2, então eu vou dividir por 2. Quando eu faço essa divisão, eu tenho que a divisão foi igual a 1 e o resto da divisão foi 1 também. Tá? Então, basicamente, eu vou escrever essa divisão aqui. Essa divisão é o resultado. É 1 e 1. Tá? Mas vamos fazer isso daqui de novo. Tá? Então, vamos supor que eu quero converter o número 18 da base 10 para a base 2. Tá? Então, eu vou ter que fazer 18 dividido por 2. Né? 18 dividido por 2, se eu me lembro bem, dá 9. E o resto é 0. Tá? Então, o número na base 2, eu já sei que na posição menos significativa vai ser o número 0. E aí eu faço de novo a divisão. 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. E eu tenho um resto que é o 1. Aham, eu já sei que na segunda posição vai o número 1. E aí eu faço 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E o resto é 0. Então eu já sei que nessa outra posição aqui eu tenho 0. E eu faço 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 e o resto é 0. Então, novamente, esse 0 vai ser transportado para cá. Tá? E, bom, eu posso fazer de novo isso. Dividido por 2. Então, isso daqui vai dar 0 e o resto é 1. Né? Então, basicamente, o que eu tenho feito aqui? Eu estou pegando, vou colocar aqui o resto, 0. O resto 1. Tá? Então, eu peguei, deixa eu circular todos os restos aqui que a gente foi usando. Então, primeiro a gente usou esse resto aqui, depois a gente usou esse, depois a gente usou esse, depois usamos esse, depois, por fim, usamos esse resto aqui. Né? E aí nós temos o nosso número em binário. Tá? 1, 0, 0, 1, 0. Esse daqui é o número 18 na base 2. Tá? Se eu não fiz nada de errado aqui. Né? Acho que não. Tá? Então, vamos ver se está correto, né? Vai que eu fiz alguma besteira aqui. Então, eu vou multiplicar esse daqui por 2. Eu vou multiplicar esse daqui 4, 8 por 16. Então, 16 mais 2 igual a 18. Ufa, cheguei lá no resultado meu, 18. Tá? Então, eu vou fazendo divisões sucessivas. E a divisão sucessiva, na hora de eu escrever o número aqui, ele vai estar nessa ordem aqui. Entendeu? Ou seja, o primeiro resto que eu tive é na posição mais à direita. O segundo resto na segunda posição mais à direita. E assim por diante. Tá? Então, deixa eu limpar isso daqui. Vamos dar uma olhada. Então, beleza, é isso aí. Quando o quociente é igual a 0, eu sei que terminou. Ou seja, quando a divisão for 0, quer dizer que, sabe, eu não preciso seguir mais. Né? E aí eu faço a leitura do resultado nesse sentido aqui. Ou seja, menos significativo, mais significativo, e assim por diante. Tá? Então, esse daqui é o valor. Tá? Por que quando está no 0 aqui eu paro? Bom, porque eu sei que 0 para a esquerda não influencia, não muda o resultado, não é isso? Então eu poderia colocar vários zeros aqui. Não muda o meu resultado. Né? Então por isso que eu paro. Tá? Então, vamos tentar fazer essa conversão de 731 da base 10 para a base 2. Tá? Então,
Como que eu começo a fazer isso daqui? Bom, eu começo a fazer a divisão. 731 dividido por 2 dá 365 e o resto é igual a 1. Então, esse número 1, eu já vou lá e pego ele e coloco aqui. Né? E aí eu vou fazer novamente. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. E assim por diante. Então, faça o restante aqui e vamos comparar o número. A gente pode ver que eu vou fazer a divisão e assim por diante. E, novamente, eu vou escrever esse número de trás para frente, né? No sentido que o que está mais à direita aqui vai ficar mais à esquerda aqui no número, tá? No número final. Joia? E então a gente conseguiu sistematizar essa conversão, né? Da base 10 para a base 2. Joia? Bom, e se eu quiser converter 731 para a base 10, da base 10 para a base 16? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu vou ter que fazer essa divisão aqui por 16 e de uma forma muito parecida, eu vou dividindo por 16 sucessivamente até que eu chego ao valor final. Tá? Então, tentem fazer isso daí também, essa conversão. Isso aí, gente. Então, seguindo. Bom, basicamente, o que a gente precisa fazer aqui é fazer esse monte de divisões por 16, né? Que vai dar alguma coisa assim, 2, 13 e 11. Né? Novamente, eu vou precisar pegar esse 2 aqui e ele vai ser o mais à esquerda. Esse 13 aqui, ele vai ser o dígito do meio. E esse daqui o mais à direita. Né? Então, lembrando da tabela hexadecimal, ou seja, da base 16, eu tenho que 10 é igual a letra A. O 11, portanto, vai ser igual à letra B. Então, o 11 aqui eu já sei que é B. Eu já sei que o 2 é 2 mesmo. Né? Então, o 12 é igual a C e o 13 é igual a D. Né? E aí eu já coloco D aqui, 2dB. Né? Então, o trabalho aqui realmente é fazer a divisão. Depois a conversão é olhar uma tabelinha e colocando os dígitos aqui. Tá? Os dígitos hexadecimais, ou seja, que vai de 0 até 15, ou seja, de 0 até a letra F. Tá? Joia, joia. Então, sigamos. Aqui está uma tabelinha, né? Ficaria mais fácil se eu tivesse avançado o slide. 2dB, então eu olho lá o 2 é 2 mesmo. O 13 é D, o 11 é o B, maravilha. Chegamos lá ao resultado. Então, bom, algumas observações que a gente pode fazer, né? Aquela observação que eu falei no início. Se o número é par, o último algarismo dele vai ser sempre zero. Então, eu já consigo saber se o número é par ou ímpar olhando esse dígito mais à direita do número binário. Né? Então, 731, que é ímpar, está aqui com 1 ligado. O 18, que é par, está aqui com 0 ligado. Tá? Essa é uma observação bacana, mas o que eu vou usar? Não sei muito bem. Vamos deixar assim. Uma outra observação que é interessante é que a cada 10 dígitos binários, eu vou tendo uma ordem de grandeza. Né? Isso sim é bacana. Né? Então, por exemplo, 2 elevado a 10 é 1024. Né? 2, que 1024 seria K, né? Seria uma grandeza chamada K. Né? Então, 1K byte. Então, quer dizer que tem 1024 bytes. Se eu tiver a grandeza M, então é uma grandeza acima de K, então é 2 elevado a 20. 2 elevado a 30, né, é uma grandeza superior a M, então vai ser giga.
que é 2 elevado a 30. Então, isso é interessante, porque faz a gente conseguir fazer uns cálculos de cabeça um pouquinho mais rápidos, né? Quando a gente está na base 2, tá bom? Bom, bacana também, não sei como eu vou usar isso agora. Tem uma outra observação, que é a observação que é muito fácil converter da base 2 para a base 16, ou vice-versa, tá? Então, quando eu vou converter da base 2 para a base 16, o que eu vou ter que fazer, eu vou pegar conjuntos de 4 bits e vou convertendo eles, tá? E por que conjunto de 4 bits e eu vou convertendo? Bom, basicamente por conta dessa tabela aqui. Se a gente vê da base 16 e a base binária, qual que é a representação, a gente vai ver que com 4 dígitos na base 2, né? Se a gente pegar todas as variações que a gente consegue fazer com 4 dígitos, a gente vai ver que dá 16 variações. Igual na base 16, a gente tem um dígito. Então, basicamente, a cada 4 dígitos na base 2, eu tenho uma representação fechada em base hexadecimal. Então, se essa tabela aqui estiver na minha cabeça, estiver no meu coração, né, assim, gravado mesmo, eu consigo fazer essa conversão muito rápida. Por quê? Olha, o elemento menos significativo aqui da base 16 é 1011. Então, vem aqui, 1011 é B. Então, coloco B aqui. Deixa eu pegar aqui. Coloco B. Mas que B mais feio, rapaz. Deixa eu colocar de novo. Então, coloco o B aqui. O segundo, 1101. 1101 é o número 13. O número 13 é o D. Então, coloco D aqui. E aqui, 10. Bom, aqui é onde a gente se engana, né? 10, o que eu tenho que colocar? O que está faltando? Está faltando mais zeros aqui na esquerda. A gente não pode esquecer desses zeros, é fundamental. Então, 0010, 0010 é o número 2. Então, está aqui, 2dB. Lembra que a gente tinha convertido de decimal para hexa, que dava 2dB? Está aqui, 2dB. Tá? Agora, a gente só tem que lembrar de colocar os dígitos mais à esquerda, preencher com zeros, quando for necessário. Tá? Então, se eu pedir para vocês, olha, representa esse número aqui na base binária. Agora ficou muito fácil. Por quê? Eu sei que o A é 1010. Então, aqui já foi representado o A. Agora, o 1 é 1000. Já foi o segundo dígito. O F é 1111. Já foi o outro dígito. O 0 é 0. Então, é 0000. E o 5 é o 0101. 0101. E aí você virou o cara que converte hexadecimal para binário mais rápido do Velho Oeste. Né? É muito simples fazer essa conversão. Tá? Então, por fato dessa conversão ser simples de ser feita, rápida, para um humano fazer, né? É que a base 16, a base hexadecimal, se tornou tão comum na computação, porque é uma base rápida de fazer a conversão e é muito mais fácil e muito menos propenso a erro eu digitar esse código, ou seja, eu passar para alguém, olha, pega o código 50F1A e converte para binário, do que eu passar isso daqui, ó, anotem aí, pessoal, é o código 010110111100001010. Bom, metade de vocês já perdeu se eu fosse digitar esse número, né?
E então, essa que é a ideia de usar uma base hexadecimal, tá? Por isso que a base hexadecimal é comum, tá? Agora, a outra base bastante comum é a base octal, tá? Por que a base octal é comum? Porque se a gente notar, a base octal, ela tá aqui, ó. A base octal vai do número 0 até o número 7 desses dígitos. E nota que, novamente, eu tenho todas as combinações de 3 bits indo de 0 até 7. Então, para eu fazer uma conversão dessa base aqui para a base octal, bom, não seria nada difícil. Eu vou pegar, no caso, a conversão desse binário para a base octal, eu só vou tendo que dividir agora, não mais de 4 em 4, mas eu vou dividir de 3 em 3. Então, eu vou fazendo esse outro agrupamento de 3 em 3 e eu consigo converter rapidamente para a base octal, qualquer número binário. Tá? Então, essa que é a ideia. Tá? E por isso que a gente ouve tanto falar da base hexadecimal e na base octal na computação, né? Ou em circuitos digitais. É por causa dessa facilidade da gente fazer essa conversão. Tá? E fica muito mais simples eu escrever 50F1A. Tá? E nota que é muito fácil de eu escrever um programinha simples, né? Que faça a conversão disso daqui para binário. Porque o programa ele só tem que olhar uma tabela e fazer a conversão, né? Nada mais fácil, não é? Então, por isso que essas bases elas são tão comuns, tá? Então era isso, né? Nota que a conversão de base octal para binário também é trivial. E o que a gente pode levar disso daqui vamos pensar um pouquinho quais outras bases seriam triviais, né? E entender o porquê que essas bases ficam triviais. Né? Será que tem outra base que seria fácil também de fazer essa conversão? Né? E qual que é a sistemática para que seja fácil de fazer essa conversão? Tá? Bom, era isso que eu tinha então por hoje. Tá bom, pessoal? É isso aí.